O título de Hokage é um negócio muito respeitado, né? É inclusive o sonho de muita gente. Isso principalmente porque o protagonista do anime tinha como maior sonho virar Hokage. Mas me responde uma coisa, você sabe por que Hokage não consegue separar trabalho da vida pessoal? Ou então por que o Hiruzen deixou o Danzo ser conselheiro dele? Vem comigo que eu vou te contar algumas coisinhas sobre o cargo de Hokage que não fazem menor sentido. Vamos lá. Pô, fala sério, galera. Ser Hokage deve ser chato pra caramba, não é verdade? Eu não sei por que eu não queria tanto ser um Hokage, ficar cheio de papel, documento, sentado no escritório o dia inteiro. Você passa o dia todo naquele escritório assinando um monte de papel. E aí quando ataca a vila, pô, é você que tem que resolver. Sacanagem. É uma função que não tem um segundo de paz. Será que paga bem? Eu não sei se paga bem, né? Será que tem aumento do dissídio, né, anualmente? Vocês já viram em vários episódios de Boruto tanto de papel que tinha na sala do Naruto, né? Eu é que não ia querer assinar ele tantas coisas assim. Eu tô quase querendo fazer um carimbo pra minha assinatura, eu já não aguento mais assinar, tá me dando cãibra. Mas tem outras coisas sobre o cargo de Hokage que não fazem sentido nenhum. Deixa teu like e comenta. Você ia gostar de ser Hokage? Você ia querer ser Hokage? Você ia aguentar o tranco? Se o Orochimaru invadisse, o que tu ia fazer? Já tô lendo, hein? Cadê? Ih, olha lá, já tem um comentário, hein? Pô, será que é o teu? Então vamos começar, galera. É o maior nepotismo. A posição de Hokage foi originalmente criada pelo Hashirama Senju, mesmo ele não tendo se nomeado. Ele realmente pretende fazer do Madara o primeiro Hokage da vila, mas o povo escolheu o Hashirama. E o Madara tinha medo que ele pudesse ser um primeiro passo em direção à posição Hokage, sendo pouco mais do que extensão da autoridade do clã Senju. Enquanto o Hashirama nega isso na hora, conforme vai rolando, cada Hokage tem algum tipo de vínculo com o clã, fazendo com que pareça menos algo que alguém poderia querer ser e mais um status de exclusividade. Vamos lá, o primeiro foi o Hashirama, o segundo foi o Tobirama, irmão do Hashirama, os dois do clã Senju. Aí a quinta Hokage é Senju também, inclusive neta do Hashirama. Isso sem falar do sétimo Hokage, que é do clã Uzumaki, que é um clã que se originou a partir do clã Senju, vai percebendo. E olha que eu nem tô falando do quarto Hokage que casou com o Uzumaki, ok? Então assim, mais da metade dos Hokages tem alguma relação direta ou indireta com o clã Senju. Tá rolando nepotismo sim, que é isso? Cabidão de emprego. Tsunade era uma bêbada e apostadora. Ó, o Hokage, ele é respeitado por todos os outros na aldeia, por todo mundo da aldeia. Significa que é o trabalho dele dar um bom exemplo, né, para aqueles que buscam uma orientação com ele. Tipo, o cara tem que ser um exemplo, não é verdade? Mesmo que eles não precisem de um modelo perfeitinho, por exemplo, Naruto, né, que foi um mequetrefe na infância. Só que geralmente o mau comportamento deles é uma coisa do passado. E isso faz com que a escolha de trazer a Lady Tsunade como quinto Hokage faz um pouquinho sem sentido, né? Deixa a coisa sem sentido. Claro, ela é uma das 3 Sannin lendárias, mas ela nem tava morando na vila naquela época e sempre tenta arranjar tempo lá pra jogar, encher a cara ao invés de levar os deveres a sério. Que raio de exemplo é esse aí, Tsunade? Não dá, né? Por que o senhor feudal que escolhe o próximo Hokage? Sempre que o Hokage não pode escolher um sucessor por qualquer motivo, a responsabilidade cai sobre o Daimyo da vila, né? Considerando que o Daimyo tem a maior quantidade de poder político dentro do país, isso parece um tanto questionável. Porque assim, mesmo que seja verdade, né, que quem quer que eles selecionem, que eles escolham, né, os Jonins da vila precisam concordar. Porque assim, mesmo que seja verdade que quem quer que eles selecionem, os Jonins da vila precisam concordar, também é verdade que a quantidade de poder e influência que eles têm pode levar eles a concordar com um candidato que eles podem não necessariamente querer. Combina isso com o fato de que o Daimyo tem uma reputação de brigas desnecessárias e de iniciar guerra sem motivo, e a decisão de deixar ele escolher o Hokage soa cada vez menos como uma coisa boa, né? Com uma boa ideia, não é? Só trabalha. O Hokage tem o trabalho mais importante em toda a vila, né? Supervisionando o shinobi, atribuindo missões, lidando com todos os tipos de papelada. E eles também devem colocar as próprias vidas em risco pela aldeia. Se houver necessidade, eles têm que fazer isso. Considerando que tudo isso é barra pesada, não faz sentido que não tenha algum tipo de maneira de garantir que eles tenham pelo menos um pouco de tempo pra ficar de boa. Por exemplo, depois da Quarta Guerra Mundial Shinobi, o Naruto tá tão cansado por causa das tarefas diárias que até os níveis monstruosos de chakra dele acabam se esgotando. Os níveis de chakra do Naruto. Imagina o trabalho que não deve ser, pô. Naruto não esgotou o chakra na Guerra Ninja, mas esgotou numa mesa de escritório. E aí ele tem tão pouco tempo pra família dele que o filho dele mais velho acaba ficando pé da vida com ele. Olha isso, galera. Tira até o tempo pra ele ficar com a família dele. Por que o Danzo é conselheiro do Hiruzen? Durante o reinado do Hiruzen como terceirão, no anime ele deixa que o Danzo crie Anbu né. O que é isso? É uma subdivisão mais sombria da Anbu, que tá sob o governo exclusivo do Danzo. Tá sobre o comando exclusivo do Danzo. E a gente percebe que isso é até para equilibrar com um jeito mais gente boa, né, de governar do Hiruzen.
policial bom, policial mau, né? Isso não faz muito sentido. E a decisão dele de fazer isso ainda faz menos sentido quando as ações do Danzô como líder da NE são levadas em consideração. Eles não só realizaram operações estrangeiras questionáveis e tomaram medidas contra o pessoal de Konoha, mas também sequestraram crianças. E tudo isso foi ignorado pelo Hiruzen. Faz alguma coisa sentido pra você aqui? Tipo, faz lógica isso pra você? Tem alguma coisa errada, né? Disso que eu falei pra você, o que você acha que é o mais sem sentido? E responde a primeira pergunta. Você toparia ser um Hokage? Você aceitaria essa função? Ou tu prefere outra coisa? De repente ser o coroa lá, o tio do Lame? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você pode perceber. Naruto parou aqui alguma vez? Não para. Naruto a gente vai atropelando, cara. É criação de conteúdo sempre, porque esse universo é bom. Então sempre conto com você aqui. Você que é fã da obra, tá sempre aqui com a gente, porque a gente sempre mantém a chama acesa. Espero você no próximo vídeo, galera. Valeu! Fui!